Comunicação. Comunicar é a ação de deixar comum. Comunicar é a minha responsabilidade em fazer com que o outro entenda aquilo que eu estou comunicando. Quando a gente faz uma pergunta para as pessoas a quem a gente está falando, você entendeu? A gente está jogando a responsabilidade para outra pessoa. Mas eu quero que você, gestor, você que está aqui comigo, pare para pensar que a responsabilidade não é do outro em entender o que eu estou falando. A responsabilidade em fazer o outro entender é minha. E sendo minha essa responsabilidade, eu preciso inverter essa pergunta. Quando eu trato a base de todos os processos organizacionais, de gestão de processos, gestão de pessoas, eu tenho como base a comunicação. E quando eu olho para este pilar, eu preciso entender que a responsabilidade é minha. E a pergunta que eu devo fazer, em substituição à pergunta anterior, é: me diz, eu me fiz entender? E você já pode ir deixando aí, tá, gente? Até este exato momento. Responde para mim, eu estou me fazendo entender? Porque a responsabilidade em despertar em você o entendimento, a compreensão do que eu tô trazendo, a responsabilidade é minha. Então coloca aí abaixo. Eu estou sendo compreensível? Eu estou me fazendo entender por você? E quando nós estamos nessa posição de gestão, a gente precisa entender que a cada reunião, a cada processo de delegação, a cada feedback, a cada conversa no corredor, tudo aquilo que for importante, você precisa ter muita clareza ao comunicar, ao cuidar da sua comunicação, para que cada pessoa do seu time, ao sair de um processo de comunicação com você, saia sabendo exatamente o que precisa ser feito. Porque você se fez comunicar de forma assertiva. Porque você foi assertivo, claro, com os seus pensamentos, com as suas colocações e fez com que o outro entendesse exatamente aquilo que você gostaria que ele entendesse. Gente, um ponto importante na comunicação. Comunicação como base. Nós somos responsáveis em fazer com que o outro entenda. E eu preciso ter a consciência de que o impacto da comunicação, ele está 7% nas palavras que eu digo, 7% nas palavras que eu escolho falar. Agora, gente, eu posso escolher as palavras mais lindas. Mas se eu não conseguir expressar no meu olhar, no meu tom de voz, na minha postura, aquilo que eu quero que o outro entenda e que o outro sinta, as palavras, elas vão ficar soltas. Porque o impacto da comunicação é 7% das palavras que você fala, mas 93% do impacto da nossa comunicação está na nossa postura, no nosso tom de voz, no nosso olhar, na forma como a outra pessoa nos percebe e nos sente. Pensa comigo, gente. Eu posso falar a mesma coisa e as pessoas se sentirem elogiadas ou agredidas, orientadas ou desrespeitadas. A mesma frase, ela pode ser dita com entonação diferente, com olhar diferente, com a postura diferente, e isso vai fazer com que você conecte ou não com a pessoa que está com você, com essa pessoa do seu time, e que você precisa, a partir da comunicação, despertar o seu ouvir, para que você possa, a partir da comunicação, abrir espaços para as pessoas falarem. E a partir desses espaços que você vai abrir para as pessoas do seu time, você vai conseguir conhecer as pessoas na sua essência, conhecer além da entrega técnica que ela faz para você na empresa. Você vai conhecer dos valores, dos princípios, um pouquinho da sua história. Permita-se entender quem está por trás do crachá que essa pessoa carrega todos os dias, de segunda a sexta-feira, quando ela está fazendo parte do seu time.
Quando você se põe verdadeiramente a conhecer as pessoas atrás, por trás deste crachá, você começa a criar conexão. E conexão é a base para um bom engajamento, para uma boa relação dentro da empresa, dentro do time, para os resultados que vão ser entregues lá no nosso cliente. Gente, comunicar se faz com um olhar, se faz com um sorriso, se faz com a seriedade, se faz com um tom de voz mais leve ou mais agressivo. Tudo se comunica. Os meus movimentos comunicam você, o meu olhar comunica com você, o meu tom de voz comunica com você. Quando eu preciso energizar, eu tenho que dar energia no meu tom de voz. Quando eu quero que você sinta, que você acalme, eu preciso também cuidar do meu tom de voz para que você também se acalme. Isto tudo nós, na posição de gestores, precisamos estar atentos a como é que o outro nos percebe, como é que o outro nos vê. Nos vê como alguém acolhedor, preparado para ouvir, preparado para orientar, para transformar aquele ser humano no melhor profissional que ele pode ser? Ou eles percebem você como alguém rude, alguém que, cara, se menos falar comigo, melhor? E quando nós temos num time pessoas que não querem nos ver, pessoas que não se sentem confortáveis em falar com a gente, nós precisamos ligar um alerta para tentar entender qual é o comportamento que nós estamos tendo que está nos distanciando das pessoas do nosso time. E quando eu me distancio das pessoas do nosso time, é natural que o engajamento caia lá embaixo. É natural que quanto menos conexão, menos engajamento, automaticamente menos resultado, menos produtividade, menos faturamento no final do mês. E o que uma empresa quer? Uma empresa quer autofaturamento para poder ter uma boa rentabilidade, para se tornar sustentável no mercado, continuar em crescimento. Só que para isso ela precisa de processos adequados, pessoas desenvolvidas e engajadas para gerar o melhor resultado. E tudo isso, gente, começa pela nossa comunicação. A nossa comunicação, ela vai atrair as pessoas, atrair os talentos para fazer parte do nosso time. É a nossa comunicação que vai mostrar para cada pessoa do nosso time o que exatamente ela precisa fazer. É a partir da nossa comunicação que a gente vai dar um feedback corrigindo um comportamento. É com a nossa comunicação que a gente vai dar um feedback corrigindo alguma entrega técnica. É com a nossa comunicação que a gente vai delegar de forma assertiva. É com a nossa comunicação que a gente vai fazer com que o time evolua para que as pessoas possam entregar o seu melhor resultado.